30 de abril. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Acompanhe o advogado Marcos Tavares Leite com muita informação para você, micro e pequeno empresário. O consultor Sebastião Oliveira comentando como otimizar resultados nos dias atuais. Além de uma pequena notável tipicamente italiana. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, continua a entrevista com o desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Fábio Prieto. Fique conosco. Aguarde novidades do cartão Simp de benefícios na semana que vem. Acontece em São Paulo. A exposição O Mundo de Tim Burton, que já foi exibida em cidades como Nova York e Paris, está em São Paulo e explora toda a gama do trabalho criativo do cineasta e apresenta desde desenhos da infância até sua carreira consolidada como diretor. Reúne mais de 700 exemplos de desenhos raramente vistos, pinturas, fotografias, fotos de filmes, bonecos, maquetes, fantasias e objetos de sua vasta filmografia como Edward Mãos de Tesoura e Batman. Visite! A exposição ocorrerá até o dia 15 de maio no Museu da Imagem e do Som. Importantes decisões judiciais estão sendo tomadas pela Justiça do Trabalho, envolvendo obrigações sociais entre sócios de empresas. Confira o que o advogado Marcos Tavares Leite tem a dizer. Algumas decisões judiciais atuais, principalmente no âmbito da Justiça do Trabalho, têm gerado grande polêmica. Diz respeito à interpretação do parágrafo único do artigo 1003 do Código Civil, que trata da responsabilidade do sócio que cede as suas cotas a terceiros. Pelo dispositivo do Código Civil, a responsabilidade desse sócio ela permanece por 2 anos, porém só em relação aos atos que existiram durante a sua participação na sociedade. Ainda assim, a responsabilidade que ele tem com o cessionário dessas cotas, ela é solidária, ou seja, os dois respondem em conjunto, ao mesmo tempo e nos mesmos valores. Porém, é importante ressaltar, esta responsabilidade do ex-sócio, daquele que cedeu as suas cotas a terceiros, ela só se dá em relação aos atos societários dos quais ele tenha participado. Isto está literalmente disposto nesse parágrafo único do artigo 1003. Apesar disso, algumas decisões judiciais têm entendido que a responsabilidade do sócio que se retira da empresa, o sócio que cede as suas cotas a terceiros, ela permanece por mais 2 anos, inclusive em relação aos atos sobre os quais ele não tenha participado ou em relação ao período do qual ele sequer foi sócio da empresa. Essa é uma distorção, é uma interpretação equivocada e que esperamos ela seja corrigida e realmente alterada essas decisões judiciais que impõem uma responsabilidade àquele que não mais participa da sociedade e que sequer teve a oportunidade de assistir, vigiar ou votar numa determinada decisão de uma sociedade. Essa medida, ela estimula simplesmente a informalidade e distorções e a cobrança indevida em relação àqueles que nada devem e que estão em quites, seja com a justiça, seja com a própria sociedade. O Simples vai trabalhar para que realmente a lei se cumpra, que haja segurança jurídica e tratamento de equidade em relação ao empresário. Através de uma longa trajetória dedicada à gastronomia italiana, uma história de sucesso foi escrita em São Paulo. Tudo foi pautado na arte de cozinhar, servir e encantar todos que frequentam a casa. Sempre tivemos uma clientela muito fiel, houve um crescimento, a casa começou com 90 lugares, hoje tem 270 lugares e o motivo do nosso sucesso é que há 35 anos
nós tínhamos o produto que nós temos hoje, 35 anos depois. É sempre a mesma qualidade. Atualmente, está havendo uma diminuição. Se o cliente não deixa de vir, ele deixa de gastar o que gastava. Então, nós tivemos uma média de provavelmente 10%, 15% de diminuição de faturamento. Talvez o mesmo número de clientes, mas o cliente hoje reduziu o que gasta em cada prato. Então, é uma época atualmente difícil, porém, nós continuamos conservando a casa como sempre, com os mesmos funcionários, dando o mesmo atendimento, esperando que a situação econômica do país melhore. Você sabia? Você sabia que Mozart tinha uma irmã tão talentosa quanto ele? Maria Anna Mozart era um pouco mais velha que o irmão Wolfgang Amadeus Mozart. Na infância se apresentavam juntos pela Europa e o talento de ambos era visto com grande admiração. Sabe-se muito pouco sobre ela, basicamente só que é dito nas biografias do próprio Mozart. Essa é Você Sabia? Em tempos de crise é necessário o aumento da eficiência com redução de custos. Mas como fazer? O consultor Sebastião Oliveira nos dá algumas dicas. Um dos segredos, quando a gente fala em termos de produtividade na empresa, não diz respeito ao processo, mas sim às pessoas. Fazer isso significa você conseguir engajar as pessoas do seu time de trabalho, da produção, da qualidade, do desenvolvimento, de tal forma que elas deem mais informação, elas mesmas resolvam muitos problemas que aparecem no dia a dia de qualquer empresa. Uma das ferramentas para isso é você criar grupos de melhoria contínua, grupos de melhoria da qualidade. Um líder de produção, por exemplo, pode toda semana reunir seu grupo e pedir contribuições para eles. Quais foram os problemas que aconteceram na semana anterior? Quais produtos saíram com problemas de qualidade? Onde eles ganharam maior eficiência e maior produtividade? São perguntas que provavelmente a equipe vai ter boas ideias para saber responder. É função do líder saber aproveitar essas ideias. Se por um lado isso melhora a eficiência, isso também melhora bastante o moral do grupo. Duas coisas que certamente as empresas vão precisar muito nesse período de dificuldade econômica. Aguarde novidades do cartão Simp de benefícios na semana que vem. Entrevista da semana. Nós temos o prazer de estar conversando com o Dr. Fábio Prieto, que foi corregedor e ex-presidente do Tribunal Regional Federal, que num programa passado nós interrompemos quando falávamos que os países desenvolvidos têm um menor rigor em relação à responsabilidade criminal dos sócios, não que não seja intocável, mas existe um equilíbrio. E hoje nós vamos dar continuidade a isso e é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pela sua participação. Mas o senhor estava falando dessa correlação internacional. Podemos continuar daí, por favor? Bom, obrigado pelo convite renovado, Curi. Nosso prazer. Só para retomar essa linha rápida, quer dizer, há estudos internacionais que mostram isso. Você tem uma relação direta entre a pujança econômica e o cuidado, não é a não fixação da responsabilidade, claro. É o cuidado na fixação da responsabilidade do empresário. Vamos falar empresário para ser mais amplo. Sim. Então, isso tem uma correlação direta. Quanto menor a economia, mais severo é o controle do empresário e vice-versa. Isso é estudo internacional, não há o que responder. Então, aqui nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nós tivemos agora, de uns anos para cá, uma mudança de interpretação. E nós estamos indo para cima dos empresários, a meu ver,
sem o cuidado necessário. Ele deve ser responsabilizado, sim, em caso de fraude, em caso de ato doloso, em caso de quebra de contratos, determinadas quebras de contrato. E tomar o cuidado para não fazer isso, quando se tratar daquela falência que é a falência que decorre, por exemplo, de falta de financiamento, juros altos, negócio mal escolhido, o pequeno e médio empresário, isso é comum. Às vezes ele começa um negócio que não deveria ter começado, mas aquilo verdade. é um aprendizado. O momento atual da economia traz todos esses problemas. Imagine todo mundo que está começando o negócio agora ou que está fechando o negócio. Se nós não tomarmos cuidado com esse povo, ele não volta para o mercado. Não volta. Ele não volta. E o nosso interesse é que volte. Claro. Eu não quero que volte o sujeito delinquente fantasiado de empresário. Esse eu não quero. Claro. Esse eu quero até a repressão criminal contra ele. Claro. Agora, se ele não é esta figura, se ele é um sujeito que quebrou porque se deu mal, ou porque não sabia avaliar, ou porque a economia se tornou uma coisa complicada, esse eu quero que volte sim. Lógico. Né? Evidente que eu quero. Que continue e que volte. Que continue. E se quebrar, que volte. Isso. Não é? Como nos países desenvolvidos. Como nos países desenvolvidos. Você tem uma legislação que favorece e se compreende esse fenômeno. Bem, hoje nós temos uma legislação que para você encerrar a empresa, você assume numa declaração eletrônica que você é responsável solidário e ilimitadamente por qualquer dívida tributária que apareça no futuro. E nos processos que estão tramitando, no encerramento da empresa, você declara que tem uma responsabilidade que tem um nome técnico, que eu vou deixar para o senhor colocar, desse endividamento. Qual a sua experiência e a sua avaliação nesse cenário? Nós tínhamos um sistema jurídico que não permitia ao empresário que tivesse dívida fiscal o encerramento da empresa. Veja o que se fez em alguns tribunais. Esses tribunais faziam o seguinte: você mandava o oficial de justiça na empresa. Acontece que a empresa estava quebrada, portanto, o empresário já não estava no local, mas a empresa estava aberta na junta comercial ainda. Sim. E por que ele não fechava a empresa na junta comercial? Porque ele devia o tributo. Sim. Ora, mas o oficial de justiça ia lá e certificava: olha, a empresa não está aqui. Essa jurisprudência diz o seguinte, que o fato da empresa não estar lá indica uma atitude que autoriza a responsabilidade pessoal do sócio. Isso não faz o menor sentido. Que é um absurdo. Isso é um absurdo. Se ele não podia fechar a empresa, quer dizer, e ele não tinha condição de continuar a empresa, ele ia manter a sede aberta para esperar o oficial de justiça? Claro que não. Isso é uma jurisprudência que só tem no Brasil. Isso é uma violência, não é contra o empresário, não. Até é contra ele, mas isso é contra o país. É verdade. Isso é contra o país. É contra os empregados, contra os empresários, contra o próprio fisco. Porque o que interessa ao fisco é o empresário voltar a ter o giro do negócio e pagar a dívida. Lógico. Não interessa fechar a empresa. Lógico. Evidente. Para o trabalhador é a mesma coisa. Para todos, enfim. Para a sociedade. Para a sociedade como um todo. Então, nós temos uma jurisprudência assim, até que finalmente veio essa lei que você está falando. Essa lei, vamos dizer, ela não é ideal, mas já melhorou essa situação que era absolutamente, a meu ver, condenável, essa jurisprudência. Sim. Então, ela criou essa possibilidade de fechamento da empresa e ela declara que os débitos que porventura venham a aparecer, que eles podem ser cobrados do empresário. Não é o ideal ainda. O ideal é que a gente avance mais. Já foi uma melhoria para aquilo que se tinha, mas é preciso tomar cuidado. O problema, Curi, eu acho que não está tanto nessa questão de declarar a responsabilidade. O problema está em alguns prazos de prescrição. Nós tínhamos alguns prazos de prescrição por dívidas das empresas de 30 anos. Nenhum país pode ter um prazo de uma dívida de 30 anos. Eu não posso ter uma relação negocial com um prazo tão elástico. Quer dizer, isso realmente inviabiliza qualquer coisa razoável nesse mundo dos negócios. Quer dizer, a gente tem que ter um prazo de prescrição, naturalmente, claro, mas que não pode ser de 30 anos, de 20 anos. Que não é prescrição, né? Isso é a vida. É a vida isso não inteira. É prescrição. Nós temos uma economia que ela ainda é indexada
ainda é indexada. Quer dizer, você põe aí uma correção monetária, uma Selic, etc. Essa dívida aparece lá na frente, depois de 20 anos. Se o sujeito não virou dono de banco, só tem uma chance, ele tem que ter virado dono de banco. Ele tinha que ter um armarinho e virar dono de banco. Aí tudo bem. Se ele não tiver um negócio com essa escala, ele vai falir. Vai. Porque uma dívida de 20, 30 anos, com a Selic e com os encargos, é inviável. É absolutamente inviável. Então nós precisamos reformar talvez este ponto. Permitir que a empresa feche, não é? E diminuir os prazos de prescrição. Nós não podemos ter prazo de 30 anos de prescrição. Claro. Isso precisa mudar. Pelo cenário todo que está sendo colocado, me parece que talvez o senhor tenha uma sugestão de mudança de quadro, de uma reforma do judiciário. Qual é a sua avaliação? Qual é a sua proposta? Olha, eu sempre tive uma posição a favor da reforma do judiciário que foi feita em 2004, 2003, 2004. Era uma posição minoritária no judiciário e, dependendo do tribunal, era até solitária, não era minoritária. E agora eu sou favorável a que se faça uma reforma, ou se façam mais quantas forem necessárias. Quer dizer, uma coisa que nós precisamos resolver é essa questão dos conselhos de justiça, porque eles têm uma interferência direta na gestão do Poder Judiciário. Hoje nós temos 4 conselhos de justiça. O Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho da Justiça Federal e o Conselho da Justiça do Trabalho. Do ponto de vista da economia, isso seria inviável. Nenhum país do mundo tem 4 conselhos. Esse é o primeiro plano. Do ponto de vista da gestão, obviamente eles não funcionam. Claro, um desautoriza o outro, tem conflito, não funciona. Nós temos que ter um conselho só, em Brasília, e ele não tem que ser um conselho do judiciário, das coisas dos juízes. Ele tem que ser um conselho de administração da justiça. Ou seja, pegando ministérios públicos, pegando a advocacia,